Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você não se esquecer de deixar o like e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Ok? Combinado? Vai lá fazer uma visitinha, dar uma fuçadinha na loja depois de assistir esse relato aqui. Tá bom? E não se esqueça de se inscrever também no canal de cortes do Histórias Assombradas, tá bom? Onde a gente isola lá em cada vídeo os relatos contados nos ao vivo, tá bom? Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Não mexa nas coisas dos outros. Vamos lá. Olá, Ana, olá, Matheus, olá, bebês e pets. Espero que estejam todos bem. Eu acompanho o canal desde 2016 e confesso que desde 2018 não ouso dormir sem ouvir um relato. Obrigado pelo ótimo trabalho. Já enviei relatos que aconteceram comigo 2 outras vezes, já há muito tempo. Infelizmente tive que ler alguns comentários um pouco pesados. Não gostaria de pedir... Então gostaria de pedir aos assombrados que não me xinguem se não gostarem do relato. Ai, meu Deus. Meu nome é fulano, mas pode me chamar de fulano. Amo quando você fala isso. A história que vou contar já está com todos os nomes trocados. E foi contada por uma amiga do trabalho. Uma senhora de mais de 60 anos, distinta e que não haveria por que mentir. Até porque ela me contou isso tudo numa conversa nossa, sem intenção de aparecer para ninguém. Para manter a privacidade, não revelarei quem delas é a minha amiga. Mas essa história aconteceu com ela e outras 2 moças descritas na história. Contarei em terceira pessoa o relato para facilitar a descrição dos detalhes e situações. Ok, não mexa nas coisas dos outros. Cláudia trabalhava nos anos 80 como doméstica e estava na casa dos 20 e poucos anos. Cuidava de seus 3 filhos, 4 irmãos menores e somente ela e seu marido eram responsáveis pela renda e sustento da família. Viviam sempre apertados e chegaram a passar grandes dificuldades. Nessa época, ela conta que chegou mesmo a ser demitida de uma casa de família porque o marido da patroa descobriu que a empregada da casa, ela no caso, era negra. Somente muitos meses que ela foi contratada, pois antes disso nunca a tinha visto pessoalmente. Ah, tá, entendi, peraí. Nessa época ela conta que chegou mesmo a ser demitida de uma casa de família porque o marido da patroa... ele descobriu muitos meses depois que ela foi contratada, é isso? Pois antes disso ele nunca tinha visto pessoalmente. Enfim, tempos diferentes dos nossos. A outra personagem dessa história é Antônia, a sogra de Cláudia, que vez ou outra ajudava a família do filho com o que podia, pois ela própria também não dispunha de muitos recursos. Era uma mulher alta, muito gorda, negra e de personalidade muito forte. Aquele perfil mais macho que muito homem. Se dizia mãe de santo, é isso? Um dia simplesmente cansou do terreiro que frequentava e abriu o seu próprio terreiro. Muitos se perguntavam se realmente era mãe de santo ou se apenas se denominou assim. Mas o fato é que ela realmente tinha um vasto conhecimento, embora em muitas situações, como nesta daqui, por exemplo, ela deixasse esse conhecimento a desejar. Vale ressaltar que nunca houve estranhamento religioso entre Antônia, a sogra, e Cláudia, a nora. Embora não frequentasse nenhuma religião em específico, Cláudia havia sido criada por sua avó, que além de mãe de santo, era uma benzedeira numa cidade do interior de Pernambuco, onde moravam. E então Cláudia cresceu vendo a sua avó cultuando os orixás, exus e pombagiras sem qualquer preconceito. Dessa forma, foi muito fácil compreender Antônia e sua religiosidade. A terceira pessoa envolvida nessa história é Camila, a filha de Antônia e cunhada de Cláudia, na época uma menina de 15 anos, calada
e sempre muito tímida, e que, embora estivesse sempre à barra da saia da mãe e a ajudasse com anotações, compras e tudo que era preciso para os rituais no terreiro, nunca foi verdadeiramente da religião. Nessa época, Cláudia, recém-desempregada, conseguiu uma indicação para trabalhar numa casa de família. Sua patroa, compreensiva com a sua situação, deixou-lhe amparada por um horário flexível, de forma que muitas vezes Cláudia saía da primeira faxina, atravessava São Paulo e ia para outra casa, para outra faxina, e só então se atrevia a voltar para casa. No dia em que os acontecimentos estranhos ocorreram, Cláudia, que morava no extremo da zona leste de São Paulo, meu Deus, no bairro de Takeoff Teeth City. Takeoff Teeth City. Ok, saiu de seu emprego na casa da senhora supracitada na região. Tá bom. E foi para o bairro tal para sua segunda faxina do dia. Terminou o serviço tarde, para além das 10 da noite, mas já havia combinado um local onde encontraria sua cunhada Camila, que trabalhava nas imediações. Chegaram juntas a um ponto de ônibus e peregrinaram, cansadas e moídas de suas rotinas, até o centro, onde desceram e pegaram um segundo ônibus que as deixaria próximo de suas casas. Dona Antônia, que prezava pela segurança da filha e da nora, sabia que as duas estavam juntas e chegariam por volta daquele horário. As esperou na grande avenida onde as duas desembarcariam e caminhariam por mais alguns quarteirões até chegar em suas residências. O lugar era muito afastado, extrema periferia, e Cláudia se sentia relativamente segura de estar com a cunhada e a sogra, pois a casa onde vivia com o marido, filhos e irmãos menores ficava ao lado da casa da sogra. Já passava da meia-noite quando Camila e Cláudia desceram do ônibus e encontraram Antônia no ponto. Antônia cumprimentou as duas e ambas saíram da avenida e pegaram uma rua paralela rumo às suas casas. Cansadas e desabafando um pouco sobre os seus dias cansativos, quando então passaram as três por uma encruzilhada e se depararam com uma oferenda. Dentro de um vaso de barro havia rosas, perfume e uma champanhe. A vela vermelha colocada ao lado ainda estava acesa. Quem quer que fosse o responsável por aquele trabalho provavelmente estava muito próximo. Ao ver a oferenda, Antônia se entusiasmou e correu até ela. Quando se deram conta, Camila e Cláudia já se depararam com Antônia usando o perfume e com a champanhe na mão, ainda rindo e dizendo que ia beber champanhe antes do Natal. Assustada, Cláudia e Camila tentaram adverti-la. Não mexe nisso, você não sabe de quem é. Mas Antônia ria e respondeu: já pedi licença, não tem problema nenhum. Embora as outras duas não tenham concordado com a atitude dela, continuaram andando até chegar em suas devidas casas. Mas nem bem dobraram uma esquina, cerca de uns 100 metros de onde estava o despacho, e se depararam com dois homens altos, fortes e com pinta de bandido. As três estremeceram na hora, principalmente Camila e Cláudia, que trabalharam o dia todo e guardavam em seus bolsos o dinheiro recebido de um dia longo de trabalho. Dito e feito, os dois eram assaltantes e logo caíram em cima das três, e embora Cláudia e Camila só quisessem correr, Antônia reagiu ao assalto pelas três, deixando-as em vantagem contra os dois assaltantes. Camila e Cláudia se adiantaram e, com o coração na mão, se afastaram por alguns metros, quando Antônia caiu no chão, ainda segurando a garrafa de champanhe que levava na mão. Magicamente, quando ela caiu e a garrafa de vidro bateu no chão, não se quebrou. Ao contrário, serviu-lhe de apoio para que ela ficasse de pé outra vez. Nessa hora, chegou ali um homem, e ninguém saberia dizer como, nem por onde ele passou. Ele simplesmente surgiu ali. Era um homem franzino até, usando um chapéu panamá branco,
calça branca e camiseta amarela bem larga. Sozinho e com uma força descomunal, ele nocauteou os 2 brutamontes com socos e chutes, até que, vendo que eles não poderiam contra ele e contra as 3 moças, os 2 correram em sentidos opostos. Em sentido oposto, né? Camila e Cláudia observaram a cena atônitas, enquanto Antônia, ainda sentada no chão e boca aberta, segurava a garrafa de champanhe. O homem estranho virou para as 2 moças e disse: podem ir tranquilas. E depois se aproximou de Antônia, ajudou-a a ficar de pé, estendeu-lhe a mão e disse: me devolve isso. Falou ele enquanto olhava para a garrafa. Sem reação, Antônia entregou a garrafa para o homem. Isso é para você aprender a não mexer nas coisas dos outros. Você sabe que não é assim que as coisas funcionam. O homem, já com a garrafa na mão, virou-se e simplesmente desapareceu num piscar de olhos no momento em que alcançou a esquina, sentido oposto ao que elas iam. As 3 nunca haviam visto aquele homem no bairro e todas conheciam muita gente ali. Tampouco tornaram a ver os 2 assaltantes também. Quem eram aquelas pessoas, nunca souberam dizer, mas até hoje lembram-se do susto de um quase assalto e do homem franzino e pequeno que as defendeu de 2 brutamontes covardes. O ocorrido aconteceu nos anos 80. As 3 seguiram suas vidas. Camila casou-se e não mora mais em São Paulo. Cláudia, já aposentada, conseguiu driblar muitos de seus problemas financeiros da época e dar uma vida digna aos seus. E Antônia, atualmente falecida, aprendeu a lição e passou a levar sua religião mais a sério e seguiu-a à risca até os seus últimos dias, ajudando e sendo caridosa em todas as oportunidades, de forma despreendida, e principalmente aprendeu a nunca mais mexer no que não era seu. Ai, ai, ai. Mais uma daquelas histórias, não é? De que as pessoas vão lá pegar coisa de despacho, de oferenda, enfim, e não dá certo, não. Não sei aí, você tem uma história parecida? Manda o seu relato pra gente. Já pegou coisa que não era sua e deu ruim? Manda o relato pra gente, deixa aqui nos comentários também. Pessoal, esse foi o relato de hoje. Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!